Então, vamos lá falar um bocadinho de diagnóstico, que eu acho que é realmente super, super importante. Então, na primeira consulta, uma coisa muito importante é, a primeira coisa que eu pergunto ao paciente é em que é que posso ajudar, para perceber um bocado o motivo da consulta. Deixo-o falar, gosto de saber as expectativas e, ao mesmo tempo, estou a ver o que é o perfil psicológico do paciente, porque sempre e quando quando os deixa falar, nós percebemos mais rapidamente quem são os maluquinhos. Portanto, e às vezes é melhor fugir a sete pés, a sete léguas desses pacientes, e às vezes tentar perceber que às vezes há expectativas que não são, que não vão ser as respondidas, e é preciso às vezes ter cuidado com esses pacientes. Pronto. Depois, a segunda coisa que eu faço é sempre a palpação ATM, ok? Eu vou por trás do paciente, e com os indicadores e às vezes com os polegares, o que for preciso, para sentir se há cliques articulares, se há dor, se há lesão. Portanto, e muitas vezes, especialmente é muito comum em mulheres, a partir dos 30 anos, já começam a ter algum desgaste da ATM. E então é uma coisa muito importante logo de falar e diagnosticar. E é outra coisa que eu relato rapidamente também. Se vejo que há problemas, eu gosto logo de enviar eu envio para uma fisioterapeuta aqui de ATM aqui no Algarve, e ela trabalha muito bem. E eu gosto de enviar para a ATM precisamente para dizer, ok, vamos ver de onde é que começamos e o caso, e explico sempre que pode haver, pode piorar durante o tratamento, e no final do tratamento não quer dizer que a dor da ATM vá desaparecer, porque às vezes pode ser multifatorial e pode não ser causado pela mordida cruzada ou que tivermos, etc. Portanto, é preciso ter isso em atenção, e gosto muito de ver a ATM no princípio. Pronto. Depois avalio na boca os três planos, eu olho logo para o transversal, depois vejo o sagital, se é classe 2, se é classe 3, e depois o vertical em relação ao sorriso gengival, por exemplo, pronto, se é mordida aberta. Todos os meus pacientes trazem-me obrigatoriamente a orto. Na clínica, eu trabalho em duas clínicas. Numa não tem orto nem tele, então eu peço para me trazerem logo a orto e a tele. Então, na primeira consulta, eu estou 45 minutos com eles, e na clínica que não tem a horta nem tela, eu peço para me trazerem logo, porque já que vão fazer um exame, que façam logo os dois e fica logo feito, que é para eu depois não ter que pedir para irem uma segunda vez fazer a tela. Porque interessa-me logo, e na outra clínica, onde eu tenho horta e tela, as duas até, e CBCT, o paciente entra só, faz-me só a ortopanto, e eu depois faço o CBCT ou faço a tele quando inicio um tratamento, no mesmo dia. Mas para mim ter a horta é imprescindível, porque se eu vou dar um plano de tratamento a um paciente e ele, por exemplo, tem agenesia de laterais, é uma, eu tenho logo que explicar, por exemplo, dois tipos de tratamento. Portanto, o paciente, as minhas primeiras consultas são 45 minutos, pagas, que eu acho que é super importante, e saem logo com o plano de tratamento, aproximadamente. Eu depois, obviamente, vou fazer mais estudos, mas geralmente já sei mais ou menos por onde é que vão os tiros. Portanto, por isso, para mim, é imprescindível, que era uma coisa que eu fiz durante muitos anos, que era o erro de fazer primeiras consultas orientativas, sem ter a orto, e basicamente explicava um plano de tratamento, e depois da orto eu olhava e via o canino completamente por palatino quase, ou sem hipótese nenhuma, e depois já mudou o tratamento completamente. Isso não é bom. Portanto, nem é bom para vocês, nem é bom para o paciente, porque sente que, ai, quer dizer, isto agora disse uma coisa, disse-me que era simples e agora já é super complicado. Portanto, é bom que desde o dia um que seja tudo assim. E depois eu faço uma demonstração do diagnóstico na cadeira. O que é que isso quer dizer? Eu mostro ao paciente, eu dou-lhe um espelho e explico, ok? Aqui deste lado tem classe um ou classe 2. O que é que isso significa? Significa que os dentes têm que encaixar assim ou assado. E explico isso na boca. E depois passo então para a demonstração de um plano de tratamento
que é o quê? É o meu Instagram, onde eu mostro um caso parecido ao do paciente e digo o que é que vou fazer, se é com brackets ou se é com alinhadores, e então isso permite uma confiança muito grande, e o paciente ficar mais relaxado também, porque saber, ok, se ele já fez um caso igual ao meu, portanto, provavelmente vai fazer tão bem ou melhor, e isso dá segurança e é uma fonte muito boa para vocês terem uma aceitação muito alta nos vossos planos de tratamento. E agora, estão a ver agora a miúda? Uhum. Sim, Sim. E estão a ver agora. ok. Agora está a Sim. Já funcionar? está a passar, sim. Tudo bem, Está a aparecer sim. os pontos. Pronto, pronto, isto basicamente foi o que eu estive a falar há bocadinho. Pronto, motivo de consulta, faço a palpação da ATM, avaliação dos três planos. Pronto, ok. Pronto, então agora aqui era, neste slide, acho que isto foi. Havia um keynote, ou havia um PowerPoint no meu mestrado que era super extenso, epá, e eu achava aquilo um exagero. E então eu decidi fazer uma coisa minha sobre aquilo que eu acho que é o mais importante. E então é, por exemplo, no primeiro slide é pá, o nome do paciente, a data de nascimento e o motivo de consulta. Depois gosto de avaliar os três terços da face, portanto, e foco-me mais no terço inferior, ou seja, para foco-me logo a ver se há aqui assimetrias, especialmente da mandíbula, que é muito comum. Depois gosto das fotografias de 45 graus, pronto, os perfis normais e este de 45. Pronto. Depois aqui, por exemplo, gosto de verificar a nível da cara, portanto, eu uso aqui tipo três fotografias que me ajudam. Ou seja, as três à direita, que são a cara. Eu gosto, eu guio-me, a minha linha média superior é sempre guiada pelo filtro do lábio. Ou seja, não é pela. Eu não guio pela linha bipupilar e pela linha do nariz. Não. Eu guio-me pelo filtro. Ou seja, há várias escolas, nenhuma é certa. Portanto, para mim, esta é que me faz mais sentido. Porque muitas vezes temos muitos desvios do septo nasal, portanto, e basicamente e assimetrias bipupilares, portanto, não é muito certa a linha média facial. Eu não gosto dessa linha média. Acho que é preferível ir buscar o filtro, que é o biquinho ali no lábio superior, sabe o que é, não é? Pronto, e essa para mim, é a minha referência. E por isso é que eu gosto da fotografia da cara, depois a fotografia intraoral e depois a fotografia entreaberta, que às vezes consigo ver nesta fotografia quando o paciente abre a boca também, que às vezes pode haver uma assimetria mandibular e pode desviar a mandíbula para a esquerda ou para a direita. Pronto. Depois as fotografias intraorais normais, pronto. Isto já não faço, portanto, modelos. Pronto. A orto. Gosto de ver na orto, por exemplo, esta orto aqui não está correta. Eu gosto de ver os côndilos, gosto de ver se há assimetrias condilares, ok? Às vezes dá para ver no tabique também se, se o tabique nasal está desviado ou não. E avaliarmos, pronto, as peças ou os dentes que estejam impactados, a pério, etc. Pronto. Depois a tela. Eu só uso a tela em crianças, em adultos cada vez uso mais o CBCT, portanto a tela é mais para ver a relação da maxila com a mandíbula e ver a posição dos incisivos inferiores. Pronto. E depois gosto de dividir em três pontos, pronto. Ou aliás, em dois. Então, um diagnóstico eu gosto, um diagnóstico esquelético, em que eu divido em sagital, vertical e transversal. Pronto. Sagital, classe 1, classe 2, classe 3. Vertical, se a altura facial está correta, se é braqui, se é dólico. E transversal, se temos uma hipoplasia maxilar, se temos que fazer uma disjunção ou não. Pronto, mas aqui só estamos a falar de diagnóstico, sem falar de plano de tratamento. Depois, a nível dentário, eu gosto de dividir também em três, entre aspas, que é sagital, vertical e transversal. Sagital, se é uma classe 1 molar e canina. Vertical, se tenho muito overbite, se tenho uma sobremordida grande ou não. E a nível transversal, se posso ter um problema de uma mordida cruzada, que não seja esquelético, mas seja dentário, ok? Pronto. Depois, avalio na parte dentária DOD, que é a discrepância ósseo-dentária, que é o apinhamento. Se é leve, se é severo, se é moderado, se é leve, ou se tem diastemas.
e a posição do incisivo inferior. Pronto, se está correto, se me permite, por exemplo, protruir ou se não me permite, por exemplo, protruir de todo. E depois gosto de avaliar o Bolton, que geralmente eu não faço medições, já tenho o olho um bocado treinado, mas basicamente o que é que eu vou ver no Bolton é ver se tem os laterais superiores são pequenos ou se tem uma discrepância muito grande, muitas vezes, dos pré-molares inferiores. Um, e olho para isso e basicamente ponho aqui se tenho um excesso mandibular ou se tenho um excesso maxilar. Depois, o plano de tratamento. Sim, é importante irmos por passos, ou seja, eu gosto, por exemplo, passo um, a expansão, neste caso com quadélix, são coisas que eu não uso, mas isto já é muito velhinho, mas é um exemplo. Ahm, mas, por exemplo, um disjuntor, depois a sequência de arcos, começar com 0,16, depois passar para um 17 por 25. Por exemplo, ao princípio, quando nós estamos a começar, acho que ajudava-me bastante a fazer isto e a determinar que é que eu vou fazer. E depois, essa correção, como é que vai ser a correção da classe 2? Se vai ser com elásticos, se vai ser com micros, se vai ser com alinhadores, pronto. E depois, no final, a microestética, pois, se temos Bolton, se vamos fazer um IPR inferior ou se vamos fazer reconstruções laterais em cima, pronto. E depois, nos casos mais complicados, é muito importante pôr os pontos críticos. Pronto, dizer qual é o ponto crítico? É o canino que está incluído ou é a sobremordida? Portanto, às vezes, isso acho que ajuda um bocadinho a segmentar o plano de tratamento e pensar assim, o que é o mais importante aqui? Ou seja, o que é o que vou demorar mais tempo a corrigir? Está bem? Pronto. O CBCT faz parte da minha vida, ou seja, desde que comecei a usar CBCT, cada vez encontro mais aplicações para o CBCT e basicamente hoje em dia o CBCT tem muito menos radiação do que uma TAC clássica, portanto, e uma qualidade de imagem muito, muito superior, portanto, já não se justifica às vezes dizer aquela coisa de tem muita radiação e isso e não. Portanto, eu olho para o CBCT ou para a TAC, para a tele e para as peripicais como aquela ex-namorada, portanto, e hoje em dia acho que o CBCT está muito mais atualizado e nós conseguimos sacar muita informação. E já existem estudos que determinam que realmente teres um CBCT em comparação com uma horta, tela e periapicais, em determinadas zonas acabas por ter mais radiação. Portanto, e isto é para justificar aos pacientes que, atenção, que há estudos que já me dizem que fazendo um CBCT existe menos radiação, ahm, do que fazer todos aqueles exames tradicionais. Portanto, não tenham medo de o fazer, porque eu, efetivamente, o que vos vai ajudar o CBCT, por exemplo, em relação à tele, é tudo resultados muito mais. Eu, por exemplo, fazer cefalometrias, como tu fazes, Susana, eu não sou completamente contra isso. Porquê? Porque tu fazes uma cefalometria com McNamara, com Ricketts e com Steiner e com Jarabak e que se calhar vão dar de quatro parâmetros diferentes. Portanto, e isso para mim não é fidedigno. E eu acho que o futuro vai passar por fazer cefalometrias em 3D, porque efetivamente tu Uhum. em 3D é que consegues ter uma representação das estruturas e não teres uma superposição, porque nós quando olhamos para uma tela e se eu vou fazer um traçado e tu fazes outro, e a Diana faz outro, e a Alejandra faz outro. Portanto, cada vez mais, para mim, a tela é para ver a posição do incisivo inferior e pouco mais. E outra vantagem de quem gosta de fazer teleradiografias, que há quem goste, telas não, perdão, cefalometrias, também dá para fazer com a CBCT. Portanto, também dá para fazer isso e é uma opção. Portanto, é óbvio que o CBCT também nos ajuda muito em terminar os caninos, por exemplo, e vai-nos ajudar a diminuir esse tempo de tratamento. Pronto. E às vezes, não é, temos esta questão, quando é que eu vou pedir um CBCT? E então o CBCT é mais ou menos como um date, não é? Quando a gente vai num encontro, então há vários critérios que quando se pede a alguém, não é, para ir num date, tem que cumprir aqueles critérios, não é? E então eu fiz aqui uma analogia na brincadeira, em que antes
Eu só fazia CBCTs para dentes impactados, não é? Tipo, havia um canino, obviamente eu preciso saber o CBCT para saber se ele está por vestibular ou se está por lingual. Mas hoje em dia eu já uso, obviamente, se eu vou fazer uma disjunção, eu preciso saber quanto osso tenho. Então, se for fazer uma disjunção, perdão, com MARPs, não é? Uma disjunção de MARPs, com microimplantes, eu preciso saber em que situação é que estou e se tenho muito osso ou se tenho pouco osso. Quando tenho assimetrias esqueléticas, faço sempre. Quero saber onde é que vem essa assimetria. Se essa assimetria é do côndilo, ou se é da rama, ou se é do corpo mandibular. Portanto, isso faz muita diferença. Depois, especialmente em alinhadores, expansões dental-alveolares, super importante. Ou seja, alinhadores com adultos, é um perigo porque muitas vezes eles aparecem em casos como este. Ou seja, aqui, num caso deste, eu não posso expandir, ok? Então tenho que saber até onde é que eu posso fazer essa expansão e o CBCT vai-me ajudar nisso para não ter depois problemas periodontais e recidivas. Nos pacientes periodontais também faço CBCT porque eu gosto de saber o ponto de partida de onde é que eu tenho, qual é a quantidade de osso que eu tenho. Porque imaginem que eu tenho um paciente em que já tem uma perda de osso importante e esse paciente acaba a perder o dente. Ele pode-vos culpar que, você, isto já estava assim, isto piorou durante o tratamento. E vocês vão a tribunal, e aqui em Portugal não é uma realidade, mas pode vir a ser. E se vocês tiverem um CBCT inicial da quantidade de osso que o paciente tinha desde o início do tratamento, é uma mais-valia para vocês conseguirem, numa situação complicada, justificar, não, esta perda de osso já estava aqui desde o início. Que isso, a nível radiográfico, num TAC, perdão, numa orto, não é igual, porque estamos a falar de um 2D e não de um 3D. Portanto, e a mesma coisa com defeitos ósseos. Muitas vezes nós temos que avaliar, por exemplo, neste caso em particular, eh, se vocês agora na parte anterior, reparem como ali do lado, o primeiro quadrante tem muito mais assimetria, ou seja, tem um defeito ósseo muito mais importante do lado esquerdo. Portanto, isso é importante para muitas vezes fazermos uma expansão porque tem que ser feita e combinar essa expansão com pério ou com regeneração. E muitas vezes também uso o CBCT para planificar os meus micros. Se for colocar um micro na tuberosidade, pois interessa-me saber se tenho muito, pouco, e como é que está o osso nesse lado. Portanto, tudo isto são critérios que justificam fazer um CBCT e eu poder não só fazer um diagnóstico adequado, preciso, e isso ajuda-me a eu saber como é que eu vou tratar este paciente. E muitas vezes, mesmo para a planificação cirúrgica, ehm, e para digitalização, visualização de molares, portanto, existem mil e uma coisas e o CBCT ajuda-me a diagnosticar tudo isso. Pronto, como é que avaliamos um CBCT? Pronto, com carinho, ok? Depois do date, devemos avaliá-lo com carinho e com calma, porque não é a mesma coisa olhar para uma orto, que é fácil, não é? Nós olhamos para uma orto e demoramos, se calhar, 30 segundos. Quando olhamos para um CBCT já não vão ser 30 segundos, já vai ser bem mais tempo, porque estamos a falar em 3D, muitas vistas, etc. E então vocês podem ver isto com vários programas. Pronto, ou os programas das vossas clínicas, se tiver CBCT, o Blue Sky também é uma opção muito boa que eu costumo usar. E hoje em dia também o Approver também já tem essa opção e os programas de alinhadores já começam a ter essa opção, o que é fantástico e nos permite avaliar. Pronto, no CBCT é importante pensá-lo em três pontos, ok? Da mesma maneira que nós na ortodontia pensamos em transversal, sagital e vertical, no CBCT vamos pensar a mesma coisa, perdão, axial, sagital e corona-frontal, ok? Portanto, eu penso assim, e isto é super importante. E vocês fizeram o curso, e eu sei que vocês já viram este slide, mas eu acho que este slide é dos slides mais importantes que eu fiz até hoje. Ahm, Porque a maior parte do pessoal perde-se aqui, e a maior parte dos pacientes, a maior parte das vezes, nós temos problemas transversais. E se não corrigirmos essa parte transversal, vai piorar a parte sagital. Porque se nós não tivermos, como eu costumo dizer, a tampa do Tupperware
adequada à caixa do Tupperware, nunca vai encaixar bem. Então vai sempre ter mais classe um de um lado, mais classe um de um lado, classe 2 do outro, e isso vem precisamente de não termos uma não termos a parte transversal corrigida. Portanto, e para mim o que é muito importante é, ok, temos um paciente que tem uma hipoplasia maxilar, ok? Portanto, tem uma mordida cruzada. Eu faço um MARP se, com máscara facial, se o paciente for classe 3. Se não, faço uma disjunção maxilar convencional. E isso, a maior parte das vezes, simplifica muito os casos, fazer disjuntores. Depois, a partir dos 14 anos, já a maior parte das vezes, eu vou fazer MARP. Pronto, e a máscara facial, nestas idades, já não vou ter muito sucesso. E a partir dos 30 anos já tenho que fazer corticoperfurações e já é um risco maior de que o MARP não vá funcionar. Pronto, e máscara facial aqui nem, não equaciono. Pronto, houve casos que coloquei, mas já acho que os pacientes não vão colaborar muito, portanto nem vale a pena. Pronto. E aqui é onde geralmente nós temos mais dificuldade, pronto, que é quando temos uma mordida cruzada posterior bilateral, são os casos, entre aspas, mais simples, porque sabemos que vamos medir no CBCT, ok? E depois vamos ter essa descompensação e vamos fazer uma ou duas disjunções, portanto, um ou dois MARPs, ok? Quando temos uma mordida cruzada só de um lado, cuidado com estes casos. Estes casos são sempre os casos mais difíceis e devemos estar mais alerta. Porque o problema pode ser funcional, ou seja, apesar de que em cima nós temos uma hipoplasia, portanto, nós temos que sempre fazer uma disjunção em cima, certo? Mas podemos ter um problema funcional causado pela hipoplasia maxilar. E então, nesse caso, feita a disjunção, nós vamos ter muitas vezes uma recolocação da mandíbula e vai-nos centrar a mandíbula. E está tudo certo. Portanto, e no momento em que essa mandíbula fica centrada, muitas vezes a classe 2 que tínhamos de um lado vai a classe um. Ou muitas vezes temos de um lado classe um e outro classe 2 e depois, quando centrado, vai os dois a classe 2. Pronto, e então já sabes que estás a trabalhar um caso de classe 2. Se tivermos um problema esquelético, é óbvio que, apesar de termos a hipoplasia maxilar, apesar de nós termos que fazer a disjunção, é sempre um caso de cirurgia ortognática. Portanto, e nestes casos, nós vamos sempre ter um lado assimétrico. E nesse caso, ok, temos um lado assimétrico, sabemos que nesse lado eu nunca vou conseguir classe U, ok? Porque já temos aí uma assimetria que pode ser para classe 2 ou pode ser para classe 3. Pronto. E muitas vezes, mesmo com micros, é difícil de camuflá-la. E às vezes é mais difícil diagnosticar, é a funcional e a esquelética, que são as duas juntas. Que muitas vezes, nós corrigindo e fazendo a disjunção, podemos ter um ligeiro centrado mandibular, ok? Ou podemos até a mandíbula ir para o lado oposto, pronto. Dependendo da descompensação que depois for feita, mas é um caso que, se tiver a componente esquelética, é sempre de cirurgia ortognática. Por isso é que às vezes vocês sofrem muito com, eu de um lado está classe um perfeito e do outro lado eu não consigo. Pois provavelmente não conseguem porque existe ali uma assimetria esquelética importante. E aí não há nada a fazer, está bem? Portanto, não sofram às vezes por isso. Portanto, é saber isso. Porque se vocês souberem isso desde o princípio e transmitirem ao paciente, a dizer, atenção, que eu tenho aqui uma assimetria importante esquelética direita, e então desse lado nunca vai ficar a 100%. Para ficar a 100% é com cirurgia ortognática. Se estiver interessado, a gente vai por esse caminho. Se não, pronto, depois explico. Outras vezes, nós temos uma compensação posterior bilateral. Significa que os dentes estão compensados, muito, muito compensados, e então nós queremos fazer uma disjunção para poder descompensar em baixo, ok? Porque isso vai permitir também uma melhor engrenagem e sentir que vão conseguir depois encaixar melhor, porque muitas vezes, se vocês tiverem muita compensação em baixo e depois colocam arcos
e vão subindo de arcos para um retangular, por muita expansão que vocês façam em cima, vão ficar com um topo a topo e que depois é difícil a engrenagem e complicou-vos o caso. Portanto, a maior parte das vezes a disjunção vai-vos ajudar sempre a conseguir isso. Portanto, aqui o objetivo sempre é medirmos o maxilar, ok? E a mandíbula. Então, o objetivo vai ser medir a mandíbula, portanto, desde da furca, dos cestos, e medir a mandíbula, e a mandíbula vai dar 50, por exemplo, 50 milímetros. E depois vamos medir em cima, e a furca tem que dar 55 milímetros, ok? Porque o nosso objetivo é ter precisamente esta boa interocuspiração. A maior parte dos pacientes também melhoram muito com a respiração, ok? E, portanto, isto vai-vos ajudar a vocês a conseguirem muito melhor estabilidade no tratamento, melhor engrenagens e para o paciente vai ser muito melhor a nível de estabilidade e viabilidade periodontal, por exemplo, aqueles casos de muita expansão com alinhadores e muita expansão com arcos de Damon. O que é que acontece? Depois é difícil conseguirem uma boa engrenagem no final, porque houve tanta expansão que houve as cúspides palatinas descem e depois os dentes não encaixam bem. Por exemplo, reparem aqui este caso. Isto é um caso cirúrgico. Reparem como tem a assimetria para a direita, certo? 49 anos. Um caso super complicado. Isto é um caso cirúrgico. Toda a gente dizia que ela era cirúrgica e que tinha que ser operada. E eu disse: eu posso tentar, mas não deixa de ser um caso cirúrgico. Então reparem. Aqui o objetivo foi fazer um MARP. Ela depois ficou toda contente, até me enviou fotos. E a partir do momento em que eu fiz a correção transversal, reparem como a classe 3 já passou a um topo a topo, ok? E eu agora, tendo espaço, isto ainda sequer, reparem só com a disjunção. Eu agora com a disjunção feita, isto era em caso de, vou passar, isto foi da com a disjunção, e depois pouco a pouco, colocando os brackets, ir alinhando, alinhando, fazendo ali. Só que isto eu só consegui fazer isto porque corrigi a nível transversal, com a disjunção. Senão nunca teria conseguido resolver um caso assim. E reparem, aquilo que eu vos quero mostrar a nível mais de diagnóstico, acho que é o mais importante. Estão a ver? Isto é um caso que ela continua a ter um desvio funcional, perdão, ela continua a ser assimétrica, só que ela tinha uma combinação das duas coisas, que era, ela era, tinha um desvio funcional e um desvio esquelético. Estão a perceber? E reparem a diferença. Agora, dizem-me assim, esta paciente merecia ser operada? Epá, na minha opinião, não. Pronto. Queria-vos mostrar aqui outro caso, não é? Isto foi fotografias depois que eu voltei a ver. Reparem aqui, outra assimetria, ao lado esquerdo. Eu estou a falar de muitas assimetrias porque eu acho que é o mais importante e acho que é provavelmente aquilo que vocês devem lutar mais, às vezes, em diagnosticar. Portanto, reparem aqui nesta assimetria para o lado esquerdo, 17 anos. Um caso de apinhamento severo e
reparem como a assimetria nota-se bem. Mordida cruzada do lado esquerdo, do lado direito até está praticamente assim com uma tendência à classe 3 e um apinhamento brutal. Ou seja, aqui das duas uma, ou é um caso de extrações, ou é um caso de quê? De uma disjunção, que foi o que eu fiz. Portanto, aqui optei por disjunção, depois coloquei brackets. E porquê? Porque a disjunção aqui até me vai ajudar no quê? A recolocar aquele incisivo. Portanto, primeiro faço a disjunção, depois coloco os brackets em baixo, que é para descompensar, que é para poder em cima expandir e disjuntar ao máximo. O que depois vai-me ajudar, por exemplo, naquele caso, a colocar ali o central no sítio. E aquilo que eu vos quero mostrar é, olhem aqui os levantes, ou seja, sem medo. Porque eu aqui queria que o incisivo também tinha que passar para a frente, portanto, ok? E até não é um caso super indicado para levantes, porque ela tinha ali uma tendência à classe 3, mas se repararem, cada vez que nós colocamos um disjuntor, às vezes o próprio maxilar protrui um pouco, e então, nestes casos, ajuda muito. Não quer dizer que isso aconteça sempre, mas acontece muitas vezes, e é muito bom quando isso acontece. Pronto. Reparem, tenho classe 1 de um lado, tenho classe 1 do outro, linha média está desviada. Está desviada porque eu agora podia fazer aqui, é óbvio que o caso está compensado, mas reparem, para mim no que é o importante. Estão a ver? Mesma coisa. Só o facto de ter feito a disjunção, eu estou a insistir muito nisto porque eu acho que é às vezes uma das causas que, que os vossos casos às vezes são capazes de ser mais difíceis de encontrar, que é precisamente a não correção transversal, que é uma coisa muito que eu acho que é pouco ensinado nos cursos, que é resolverem os problemas transversais. Até existe publicidades de, não é, de Sagittal First, como o Carrier dizia. Não concordo nada com isso. Eu acho que acho que corrigir transversal é para mim o mais importante. Entender onde é que está o problema e se o problema é transversal, começar sempre pelo transversal. E mesmo que o paciente às vezes não fique contente pelo facto de ele ter que levar um disjuntor ou ter que levar 4 micros e um disjuntor, não fujam disso, porque às vezes a tentar compensar algo que não é compensável vai dar asneira. Vai dar asneira. Pronto. Mas nem todos os casos são para fazer disjunção. Portanto, se nós fizermos as nossas medições, usarmos o nosso CBCT e no nosso CBCT diz, ok, o nosso maxilar é maior que a mandíbula. Então, ok, tudo certo, vamos fazer expansão. Pronto. Agora, vamos sempre fazer uma expansão controlada. Ou seja, reparem, isto foi um primeiro approval que eu recebi. E eles fazem aqui, eu pedi extração de incisivo inferior. E eles fizeram-me isto. E ali até mesializar o molar, eu não queria nada daquilo, mas eles fizeram-me isto, ok? E se calhar vocês até aprovariam. Olhavam, vocês olharem ali para o oclusal superior, à vossa direita, e dizem, e tal, parece-me bem, parece-vos bem. Agora, o problema é que é um paciente de 50 anos. E, reparem, o que é que está aqui a acontecer? Basicamente, ele está, a expansão que está a ser feita, nível superior, é como se estivesse a tirar o dente fora da cortical. Portanto, isto vai criar recessões. E vocês dizem, Pedro, mas o dente também não vai, não, aquilo não vai acontecer tudo, aquele movimento todo. Certo, não vai acontecer todo, mas vai acontecer uma parte dele. E efetivamente isso vai criar recessões e problemas periodontais e torques exagerados. Portanto, e por isso é que é importante nós verificarmos muitas vezes com o CBCT onde é que estão as nossas raízes, certo? Se estão centradas no osso e se temos osso para poder fazer aquela expansão, que provavelmente a maior parte das vezes em pacientes adultos não vamos ter. E então aí eu digo, não, façam a correção, mas sem expansão. Pronto, e conseguimos muitas vezes
como fizemos no caso da Alejandra, também, aquele caso mais complicado, de fazer menos expansão e respeitar o osso e respeitar o paciente que temos. Pronto, e o CBCT nisso é uma coisa muito importante. Estão a ver? Olha aqui a diferença. O mesmo CBCT, ou aliás, o mesmo plano de tratamento, e estamos a alinhar os dentes, ok? Continuamos a fazer uma ortodontia, mas com os dentes dentro da base óssea. Está bem? Portanto, vamos pensar, oi, vamos fazer assim. Quando, como é que eu avalio a expansão com o CBCT? Ou seja, vou ver primeiro se tenho um bom volume de osso por vestibular, ou seja, se tenho osso ou se não tenho osso. E tenho que ver se o dente está dentro do osso ou se o dente, por exemplo, já está fora do osso. Se ele já está fora do osso, se calhar tenho que colocá-lo dentro do osso. Ou se já está fora do osso. E se calhar tenho um defeito ósseo e tenho que avaliar com cirurgia ou com pério. Se eu não tenho recessões e tenho um bom volume de osso, eu posso fazer expansão. Mas se eu não tenho volume de osso, eu não posso fazer expansão, como aquele caso que nós vimos agora. Se eu já tenho recessões, significa que eu já não tenho volume de osso. Portanto, quando vocês veem um caso que já apresenta-vos recessões, nem vale a pena vocês estarem-se a preocupar a pensar se vou fazer expansão ou não. Portanto, não. Ok? Pronto. Se não podemos fazer expansões, temos que pensar muitas vezes em disjuntores combinados com brackets, mas os alinhadores fazem expansão, não fazem disjunção. São coisas diferentes e às vezes já para aí umas publicidades malucas que assusta-me. Portanto, uma coisa é um tratamento ortopédico e outra coisa é um tratamento dentário. Portanto, os disjuntores são ortopédicos e os alinhadores são dentários. E já existem estudos que dizem precisamente isso, que o volume do palato e uma disjunção não é sequer comparável a expansões. E eu gostava de transmitir-vos isto, que também acho que é muito importante, que é a maneira como vocês têm que ver os vossos approvers, ok? Então, eu gosto sempre de ver vista oclusal superior, depois vista oclusal inferior. Nestas vistas eu vou ver, ok, quais são os dentes que estão a expandir e onde é que está a minha ancoragem, ok? Como nós vimos com o caso da Alejandra. Zero ancoragem no lado esquerdo, por exemplo, ok? Vou ver as rotações, se as rotações estão a ser feitas corretamente, se é preciso fazer mais mesial out ou distal in, e se o bisel está adequado ou não, ok? E logo aqui eu posso logo começar a ver se faço IPR e qual é o Bolton que tenho e em que etapas faço o meu IPR. Pronto. Depois passamos para a vista sagital, ok? Direita e esquerda, ok? Aqui vou ver expansão, se eu tenho alguma medida cruzada e preciso de usar botões, rotações, se os torques dos incisivos superiores ou inferiores está adequado, se eu quero dar mais torque ou menos torque, e se depois feita a expansão, se eu mantenho a classe 1, ou seja, muitas vezes se for feita muita expansão, vai gerar mais diastemas e às vezes acabas por perder a classe 1. Pronto. E a outra coisa importante é ver também aqui já se há overjet. No entanto, o overjet o melhor é sempre ver no final. Pronto. Depois eu gosto de dividir em dois, ou aliás em três, que é a vista oclusal, a vista frontal, perdão, superior separada. Para quê? Para ver os caninos, para ver os laterais e os centrais, para ver se o sorriso fica bonito e se está adequado com aquilo que eu gosto, sejam margens gengivais, sejam margens incisais. Pronto. Depois, também posso avaliar a expansão, a tal microestética que é os torques, linhas médias, ou seja, eu depois de ver a oclusal superior separada, vejo a oclusal inferior separada e depois vejo as duas juntas. Pronto, e vejo se as linhas médias vão estar juntas ou não, ou e se fazem sentido, e se o caso, pronto. E volto a ver o overjet. Pronto. Pacientes em crescimento. O que é que eu gosto também de ter em atenção? Qual é o espaço de deriva? Portanto, se eu vou ter margem para poder erupcionar os dentes, ok? Se eles vão ter espaço para erupcionar corretamente. E nesse caso, eu vou fazer ou expansão ou uma disjunção.
E muitas vezes é importante também ver, né, nesses pacientes em crescimento se eles têm desvios. Porque se esse desvio for dentário, posso pôr umas pistas ou posso usar alinhadores e vamos corrigir isso. Se for esquelético, pois obviamente vamos pensar em disjunções. Por exemplo, quando temos uma compressão maxilar assim, isto para mim é um caso logo de disjunção, ok? Portanto, nem penso duas vezes, medo de um disjuntor, ahm, e imaginem num caso destes em que nem há espaço sequer para os laterais nascerem, obviamente disjunção, depois combinar com 2x4, por exemplo. Combino também os disjuntores com alinhadores e pronto, e depois já vais dar. E mesmo assim, reparem, mesmo com feita a disjunção, e mesmo assim aquele canino teve alguma dificuldade em nascer e alguma falta de espaço. E mesmo assim foi feita uma boa disjunção. Que mesmo assim os pacientes muitas vezes têm tendência a recidivar. Portanto, mesmo feito. E fazer disjunções, entre aspas, exageradas, sem medo. Estão a ver? Pois neste caso, eu até depois usei aqui uns elásticos de classe 2 para o canino, depois ganhar espaço e distalizar. Pronto. Eh, pronto. E outra coisa que eu gosto de fazer em pacientes em crescimento também é IPR estratégico, ok? Isso ajuda no sentido de, muitas vezes, fazer IPRs de 1 milímetro nos dentes de leite ajuda-vos muito a ajudar, por exemplo, naquelas classes 2 ou se tiverem muito apinhamento, jogarem logo com isso desde o princípio, pronto, e fazerem IPR em dentes de tecidos e conseguirem, por exemplo, alinhar logo. Isso ajuda bastante. E é isso. Dúvidas? Está tudo a dormir. Ó Pedro, posso fazer uma Não. pergunta? Sim. No caso das disjunções, o teu protocolo, por exemplo, nas crianças, como é que tu fazes? E depois a minha pergunta também é, qual é que, ou seja, como é que tu avalias o quanto tens que disjuntar? Eu sei que tu, como acabaste agora de dizer, sempre fazer processo para, ou seja, tu estás sempre a contar com aquilo que vais perder, não é, no futuro. Mas como é que tu avalias isso? Então, se eu tenho muito apinhamento, imagina que entra uma criança, independentemente de. Não, se entrar uma criança com dentição mista, imagina 8, 9, 10 anos, Sim, exatamente. entra-me logo com a orto. Eu olho para a orto e eu consigo logo ver se há muito apinhamento ou não. Pronto. E por isso é uma boa coisa vocês fazerem sempre ortos, porque quando tu vês, se tu vires na tua vida 10 hortos de crianças de 8 anos e quando chegares ao ponto da tua vida que tu já viste 1000, ou 100, ou 150, ou 300, quantas mais hortos tu vires, por exemplo, de crianças em crescimento, mais estás a treinar o teu olho clínico. Uhum, E tu vais perceber com o passar dos anos que, este caso eu tenho que atuar já. Porque ela não vai ter espaço, porque tu vais vendo, quanto mais hortas tu veres, tu fores vendo de pacientes, mais te vai criando uma biblioteca de tamanhos dentários e relação, e essa relação, o que te vai ajudar a diagnosticar também. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que imagina, chega uma paciente de 8 ou 9 anos com muito apinhamento, eu coloco um disjuntor superior e às vezes tenho que colocar um disjuntor inferior também, ou uma placa de expansão, por exemplo. Pronto, e vais trabalhando. Vou expandindo em baixo, ou seja, a disjunção em cima é muito rápida, pode ser em 2 semanas, pode ser em um mês, e depois vou expandindo em baixo, e depois volto a disjuntar em cima, e continuo a disjuntar em baixo. Disjuntar em baixo, não, é expandir em baixo, percebes? E vou combinando os dois, e se for preciso, durante um ano de tratamento, por exemplo. Pronto. E o meu objetivo é que os dentes possam erupcionar. E eu deixo sempre, eu quando faço a disjunção superior, tens de deixar o molar, a cúspide palatina, a tocar na vertente interna da cúspide vestibular inferior. Quase exato. numa mordida em caixa, percebes? Mas Sim, não, sim, porque isto vai fazer com que o teu molar, que se estiver muito compensado, o inferior vai ganhar torque, percebes? E vai, exato. e vai expandir, percebes? Ok. E normalmente
o teu protocolo de ativação, ou seja, por exemplo, só aqui uma questão daquilo que tu fazes, ou seja, tu colocas e ativas logo em Logo, cima dos pais e depois eles fazem a ativação em casa sim, sim, sim. e fazes duas ativações por dia? Duas ativações por dia. Ok. Sim. Porque esses casos acabam por ser um bocadinho até difícil para lidar. Se tu, por exemplo, no teu caso, tu estás, pronto, nas duas clínicas controlas, mas sei lá, há colegas, pronto, eu também consigo Ah, é controlar muito fácil. Então eu trabalhava em dois países. Ah, tudo, o exato, paciente também tem que ir à clínica e tirar as fotografias e enviando as por WhatsApp. fotos, E pois. tu tens que ensinar as auxiliares a tirar essas fotografias de maneira que tu consigas ver também. Uhum, Mas, e basicamente era eu, mesmo nessas clínicas, às vezes não apareço lá, manda-me as fotografias por WhatsApp e eu digo: olha, continuar a ativar mais uma semana, continuar, parar, ativar uma semana e parar. Pronto, o paciente tem que é obrigado a ir. E vai lá sim, e elas tiram as fotografias. Super simples, é só uma questão de ensinar. pois é isso. Sim. Eu tenho visto, no meu caso, não sei se as meninas partilham, mas, por exemplo, imagina, eu tenho feito algumas, lá está, desde que fiz também o curso contigo e com a Catarina, tenho estado mais atenta ao plano transversal. Então, imagina, nos miúdos, tenho apanhado imensos em que se vê mesmo, tu olhas e. Então, eu imagino, eu tenho posto os disjuntores em quase tudo. E Ah, pronto, também sério? tenho apanhado alguns casos de classe 3 e então tá, coloco os arcos vestibulares e faço então a máscara. E, hum, e pronto, e às vezes a minha dúvida também é essa, é como é que depois, por exemplo, eu faço uma primeira disjunção, mas às vezes tenho dúvida, se ainda tenho que disjuntar um bocadinho mais ou não, A pronto, mas dúvida é mais. na dúvida há mais, exato. É só isso. Exato, na dúvida há mais, é isso A dúvida é mesmo. mais. E muitas vezes pede aos pacientes para guardar o disjuntor. E se for preciso. Isso eu guardo sempre até. Guardo, elas guardam, têm lá caixinhas, pronto, e guardam Ah, eu tudo nunca, direitinho. eu não, epá, eu dou aos pacientes. Elas guardam lá no processo. Imagina que é guardar os disjuntores de não sei quantos pacientes. Não. Pois, exato. Olha, mas elas querem guardar, eu digo, pronto, ok, olha, vocês É guardam. que depois o disjuntor perdeu-se, de quem é a culpa? É Quem é que verdade. paga? Não, mas houve, em algumas clínicas eu já tenho dito isso, ou seja, não, vamos dar, pronto, e fica deles e pronto. E até Claro. porque é um aparelho deles, eles pagaram, pronto, vamos Já, dar. já, já. Ahm, mas pronto, acho que a médica que lá estava também já fazia, então já tem aquilo protocolar, mas pronto. Pois, mas eu não, pois não concordo. Só porque Sim, sim, imagina sim, que pá, o disjuntor perdeu-se e tu dizes assim: onde é que está o disjuntor de não sei o que mais? Ah, não sim. encontramos. Ui, então quem é que Pois vai é isso. pagar o disjuntor novo? É a clínica ou é a paciente? Pois, pois, Pois. exatamente. Como ainda não tivemos nenhum caso, pronto, Pois, vamos ver. pois. Olha, mas já, como já me aconteceu, Pois, sim. percebes? Sim, 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 sim. Ó Pedro, Mas já agora, no caso. Desculpem, meninas. Podem falar, falem, falem. eu só ia perguntar por causa da mandíbula, qual era o aparelho que se costumava usar, porque eu recentemente só tive uma paciente para colocar, só coloquei-lhe, lá está, não foi expansor, eu coloquei-lhe dois aparelhos removíveis com o Uhum. parafuso expansor. Porque lá está, ela não, eu fiquei na dúvida o que é que fazia porque ela não tinha mordida cruzada nenhuma, só que tinha muita falta de espaço. Ah, e eu coloquei-lhe os dois aparelhos, só que o superior está a ir bem, o inferior, eu se der uma volta aquilo se adapta logo. Pois não sei, tinha que ver, mas que aparelho é que usaste inferior? Ah, eu não sei explicar muito bem, eu, por acaso não tenho aqui as fotografias dela. Eu não sei o nome daquilo, esqueço-me sempre do nome daquilo. Pronto. Mas o importante é teres uma. É assim, há muitos aparelhos de expansão inferiores. Pronto. Ahm, Agora tens que ter o importante é teres um expansor inferior
que funcione nas tuas mãos. Pronto, e que funcione não só nas tuas mãos, como na boca do paciente. Mas a expansão inferior também é importante. Pá, tu podes fazer expansão, por exemplo, com alinhadores, podes fazer expansão com até com um 2x4, podes fazer expansão com uma placa de expansão. Tipo, agora o importante é o fazer com algo que funcione. Lá está, eu na verdade só lhe coloquei no inferior porque tinha medo que depois não acompanhasse o superior. Não, mas fizeste bem, mas se ela tem apinhamento inferior, severo, tens que fazer isso. Mas por norma é melhor então cimentado e não removível. Eu gosto de cimentado. Eu sou fã de tudo o que é fixo e cimentado. Sempre. Eu não uso nada removível, exceto alinhadores. Oh Pedro, por acaso tens algum? Isso aí é um arco lingual, não é? Que tem o expansor mesmo aqui na zona anterior. É, é. Pois, ok. E depois eu tenho outra dúvida, que é, por exemplo, lá está, principalmente nas crianças. Eu agora tenho apanhado bastantes classes 3. hum, Só que tem na mesma, pronto, a mordida cruzada e um bocadinho de mordida aberta. Eu faço a expansão, e mesmo assim continua com a. Ou seja, alguns fecham a mordida anterior, mas outros nem por isso. E já está bem expandido. Não estou a perceber. Mas estás a falar de classe 3 e tem medida aberta? Sim, Classe tem 3, mordida. classe 3 de mordida aberta. Sim, mas a mordida E aberta não é. Tu não vais corrigir a mordida aberta à pala da expansão, da disjunção. A mordida aberta tens que perceber de onde é que ela vem. Às vezes são crianças, às vezes chucham no dedo, às vezes é o hábito de língua. Tens que ir lá à fonte. eu achei que lá está criando espaço Hum. para eles estarem à vontade, que eu fechava um bocadinho. Não. Às vezes tens que meter grelhas linguais, por exemplo, nos disjuntores. Tens que perceber de onde é que vem a mordida aberta. Se é sucção digital, se é Ok, diagnóstico. pois Tens que ir à procura de onde é que, qual é a causa da mordida aberta. E tens que resolver tens que resolver a origem. eu vou ver então com melhor atenção. Isso. Se não houver mais dúvidas, vamos todos dormir. Sim? Damos isto por encerrado por hoje. Vamos descansar. Sim, acho que sim. Então, Sim. então, olha, beijinhos e até à próxima. Então vá, beijinhos, boa noite. Tchau, Pedro. Tchau, Então, meninas. Beijinhos.